ele vai ficar pronto agora em julho? Isso, ele termina a instalação de todo o equipamento em julho, que vai permitir simultaneamente a existência do site e o atendimento do Elo. Uma recente pesquisa que foi feita, que realizada há pouco tempo, que foi a Retratos da Leitura no Brasil, ela constatou que 45% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. E alguns dos motivos, os principais motivos que os entrevistados deram para não ler são a falta de tempo, a não alfabetização ou a falta de gosto mesmo pela leitura, né? Na sua visão, a origem desses motivos é econômica, cultural ou social? Olha, eu te diria o seguinte, a primeira questão que se me coloca é de que quando você diz que 45% dos brasileiros não leem, nós estamos falando do livro exclusivamente. Porque o brasileiro tem uma percepção crítica da realidade muito aguda. E essa percepção crítica da realidade, ela é exatamente o que dispara a capacidade de ler. Então, nós lemos cinema, nós lemos sites, nós lemos publicidade, as pessoas leem. Agora, quando nós estamos falando em leitura, talvez a gente queira se concentrar na ideia da leitura crítica, da capacidade de ler criticamente. Ler criticamente significa distinguir as coisas, discernir sobre elas, portanto, interagir com elas. Então, você pode fazer isso com um filme, com uma narrativa que esteja em outros suportes. Mas o literário é, evidentemente, aquilo que vai mais fundo nessa interação. Eu diria que essas três razões coexistem. O brasileiro tem uma disponibilidade de tempo muito curta, porque ele trabalha muito. Se você pensar, mesmo as classes abastadas, eu acho que por razões de não abdicarem do lucro ou por ganância, e as pessoas de classes mais restritas economicamente não têm financeiramente recursos para comprar acervos. Por outro lado, as nossas bibliotecas não estão espalhadas pelos bairros ao alcance dos nossos pés. Elas são longe, são raras, e seus acervos nem sempre são convidativos. Não é? E há poucos programas que incentivam, que levam o livro até onde as pessoas estão. Se você não tem uma convivência, você não pode descobrir o prazer e o gosto que isso dá. Então, isso, efetivamente, para os que têm tempo e têm dinheiro, vai chegar a hora de que ler não se coloca como uma experiência constitutiva da sua identidade. Então, é preciso mudar o conceito de leitura, é preciso mudar a prática de leitura, é preciso levar o livro até onde está o potencial leitor. Nós vemos que o estímulo à leitura na educação básica é essencial para a formação intelectual do leitor. Os projetos que você desenvolve atuam também na alfabetização no ensino fundamental? Bom, a leitura é algo sem idade. Você dizer que uma pessoa só se forma leitor se tem uma boa escola e uma boa escola básica é um risco muito grande. Eu tenho visto pessoas de 30, 40 anos que se alfabetizam nessa ocasião e se tornam efetivamente leitoras. É importante que você comece muito cedo, que você aproxime as crianças do livro e do amor ao livro bastante cedo. Mas o que acontece é que essa criança apaixonada pelo livro e pela leitura, assim que ela encontra essa autonomia de leitura, começa a se desencantar. Porque a prática da leitura na escola é muito desencantadora. Ela deixa de ser sedutora, ela deixa de ser mágica, porque ler passa a ser alguma coisa instrumental, responder questionários, fazer provas. Então, a relação com a leitura começa a se tornar pouco amorosa. Então, não é o problema de quando se começa, é de como se faz. É por aí que a gente tem que mudar a mentalidade dos mediadores. Você acredita que, por exemplo, no caso dos vestibulares, que obrigam-se que os estudantes leiam 3, 4, 5 livros de literatura, isso prejudica um pouco esse gosto pela leitura? Não acho não. Eu acho que se você se dispõe a entrar numa academia, se você se dispõe, se você deseja efetivamente participar da vida universitária, você tem que ler muito.
Essa é uma decisão que você toma autonomamente. Eu quero entrar numa universidade, eu tenho que ler. E é preciso que você chegue à universidade com uma bagagem mínima, não só da literatura, mas do que essa literatura e essa cultura representam em termos de formação da identidade cultural desse grupo, dessa universidade, dessa região. Então, não acho um absurdo que se peça para ler. O trágico é que, chegando às portas do vestibular, às portas da universidade, você ainda se sinta obrigado a ler 5 livros, quando você deveria fazer prazerosamente a eleição de 5 livros que você ainda não tenha lido, porque os outros, né, os livros que formam a cultura brasileira, você já deveria ter lido até o 2º grau. Então, a partir dessas reflexões que a gente acaba de fazer, a gente pode concluir um perfil do não leitor? Eu penso que não se pode generalizar, mas as razões que você trouxe, não é, e que a pesquisa recente divulgada sobre o retrato da leitura e dos leitores no Brasil, ela traz essa questão. O não leitor, ele pode ter muitas razões para não ser leitor, mas se ele encontrar um mediador apaixonado, se ele tiver a chance de contato com o banquete da leitura, da narrativa, que pode estar no cinema, pode estar no livro, pode estar nos jornais de cada dia, ele será capaz de se envolver e se apaixonar pela aventura da leitura, porque ler é uma aventura, é uma excursão sobre a vida e sobre o mundo que atravessa tempo e atravessa o espaço. Então, assim, adquirir o hábito de ler, no caso, assim, um estímulo à leitura, para aqueles que sabem ler, mas que não têm esse hábito, depende totalmente de um mediador interessante? Olha, dizer totalmente é radical, mas eu diria para você que depende muito de encontrar esse mediador apaixonado, seja pai, professor, amigo, o cineclube, seja lá quem for, alguém que esteja apaixonado e que possa abrir as cortinas desse horizonte novo de vida que você tem quando você descobre a grande aventura humana, a grande aventura do conhecimento, da qual você faz parte. Se você perceber que você faz parte dessa aventura e que você pode ser coautor dela, você se animará a ler. Então, como eu falei disso no começo da entrevista, vou agora perguntar para você, esse então seria o foco da tua pesquisa, do teu trabalho? Certamente, né? Se você me perguntar por que eu pesquiso teorias da leitura, metodologia de leitura, por que eu me alio a outros pesquisadores no Brasil e no exterior, me perguntando como é que nós podemos transformar aqueles que estão próximos das novas gerações em mediadores apaixonados por essa grande aventura que é ler e conhecer. Então, é a partir desse complô, desse compartilhamento de desejos de distribuir o tesouro que nós encontramos, que a gente insiste em ter como mediadores e parceiros as pessoas que estão próximas da geração que aí vem. Vamos a um breve intervalo e já já nós voltamos com Eliane Yunes aqui no Pensamento e Prosa.